Então, olha só, gente, como a gente estava seguindo, né? Vocês já sabem, isso aqui está destacado aqui acima, ó, a forma cíclica dos monossacarídeos, né? Quando eles estão em meio aquoso, eles tendem a ficar em forma cíclica, ou seja, a cadeia fechadinha, como está aparecendo aqui, ó. E por que eles fazem isso? Porque essa forma cíclica, ela é de forma mais estável do que a linear. A linear, que é essa daqui, ó, ela sofre mais ataque, ela é menos estável. Então, ela faz a forma cíclica para ela se tornar uma molécula mais estável, tá bom? E aí a gente vai aqui passeando, olha só, na defrutose, o carbono da carbonila é o carbono 2, como a gente destaca aqui, ó. Olha só, carbono 2. O carbono 1 é esse e o carbono 2 é esse. Então, o carbono anomérico, que é o que vai sofrer o processo de ataque para fazer a forma cíclica, ele é o carbono 2 na frutose. Então, olha só, ele sofrendo o ataque aqui, essa hidroxila vai sair e vai fazer a ligação aqui e o oxigênio aqui, ó, da carbonila vai ficar como heteroátomo. Essa hidroxila aqui do carbono 1, ela ou vai se posicionar para baixo ou vai se posicionar para cima quando a gente passa um plano aqui no anel, tá vendo? A hidroxila para baixo eu tenho alfa, a hidroxila para cima eu tenho beta. Então aqui, vou desligar aqui rapidinho, aqui eu tenho, ó, alfa, hidroxila para baixo, de frutose. Só que se vocês notarem, tem furanose aqui, ó, furano. Porque o anel com 5 faces, a gente chama de anel furano. Então, toda vez que é uma hexose, que o carbono anomérico é no carbono 2, eu formo um anel furano. Toda vez que é uma hexose, que o carbono anomérico é no carbono 1, eu tenho um anel pirano. Então, frutose sempre vai formar um anel furano e glicose vai formar um anel pirano, tá bom? Olha só, gente. Vou apagar aqui. Então, aqui eu tenho o anel furano. O anel furando da frutose. Se essa hidroxila aqui tivesse para cima, ele seria beta. Como a hidroxila está para baixo, ela é alfa, tá bom? Aqui, ó, olha só a ciclização também, ó, da glicose, ó, de glicose. A ciclização vai acontecer no carbono anomérico, que é o carbono da carbonila, que no caso é o carbono 1. Sofre aqui o ataque, ó, olha só. Ele fica como heteroátomo, o oxigênio da carbonila, e a hidroxila para cima, beta. A hidroxila para baixo, alfa. Alfa de glicopiranose. Por que pirano? Porque o anel tem 6 faces. Porque aí é beta de glicopiranose. Por que pirano? Porque o anel tem 6 faces. A glicose sempre forma um anel pirano. A frutose sempre forma um anel furano. Hidroxila para cima, beta de glicopiranose. Tá bom? Olha só aqui também, eu mostrando a vocês o que eu acabei de dizer. Eu posso chamar glicose de glicose ou glicose de glucose. Olha só, gente, toda vez que eu tenho a glicose sofrendo a ciclização, eu vou ter a formação de um M-acetal. Então, carbono 1 da carbonila sofrendo a ciclização, eu vou ter a formação de um M-acetal, certo? M-acetal. E aqui, ó, mostrando a vocês também, ó, aqui eu tenho a ciclização da frutose, que é o carbono anomérico é no carbono 2, e eu tenho a formação de um M-cetal.
então M-cetal, quando a ciclização ocorre na frutose. Carbono 2, o carbono anomérico da carbonila. Já quando eu tenho a ciclização de uma glicose, eu tenho a formação de um M-acetal, tá bom? Aqui mostrando também para vocês, ó, o anel pirano, 6 faces, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O anel furano, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre frutose, porque o carbono anomérico é no carbono 2, eu vou ter a formação de um anel furano. Sempre glicose, eu tenho a formação de um anel pirano. Hidroxila para baixo, no plano aqui do anel, alfa. Hidroxila para cima, no plano do anel, beta. A mesma coisa aqui, hidroxila para baixo, alfa. Hidroxila para cima, beta. Tá bom? Aqui só mostrando alguns outros derivados aqui de açúcares, de hexoses, que são aminoaçúcares, né? Aqui é o beta-D-galactosamina. Ele tem aqui, ó, o nitrogênio, tá vendo? Ó.